Espírito Santo, tu sabes que não posso fazer isto sem ti. Não quero falar uma palavra sem tua presença, sem tua unção, sem tua proteção divina. Que cada palavra seja um escudo espiritual para aqueles que ouvem. Que tua autoridade se manifeste agora mesmo contra toda a força das trevas. Hoje sinto no meu espírito que esta mensagem é para alguém que tem sentido uma opressão estranha em sua casa. Alguém que acorda de madrugada sem motivo aparente, com uma sensação de que não está sozinho. Você tem sentido uma presença pesada no ambiente. Discussões aumentaram sem razão. Crianças acordam chorando. Animais se comportam de forma estranha. Você tem tentado orar, mas parece que as palavras não saem. Tem tentado ler a Sagrada Escritura, mas sente sonolência inexplicável. Tem tentado louvar, mas uma tristeza profunda invade seu coração. Isso não é coincidência. Isso não é estresse. Isso é guerra espiritual. Mas hoje o Senhor me deu uma palavra específica para você. Não temas, porque eu estou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Esta batalha que você está enfrentando já tem vencedor definido. Há um salmo específico que Davi escreveu quando estava sendo perseguido por forças malignas. Um salmo que carrega autoridade para quebrar toda maldição, cancelar toda a obra das trevas, estabelecer proteção divina permanente sobre sua casa e sua família. Espere um momento. Antes de revelar qual é este salmo, preciso que você entenda algo urgente sobre o que está acontecendo no reino espiritual neste exato momento. Não é casualidade que você esteja ouvindo esta mensagem agora. O inimigo estava tentando impedir este encontro. Ele sabe que o que vou compartilhar pode destruir completamente os planos dele contra sua vida e sua família. Nas últimas semanas, você tem sentido como se estivesse sendo atacado de várias direções ao mesmo tempo. Problemas financeiros surgiram do nada. Relacionamentos ficaram tensos sem motivo. Sua saúde começou a vacilar. Seu sono foi perturbado. Isso não são coincidências isoladas. É uma campanha coordenada das trevas. Quando o diabo quer destruir uma família, ele não ataca apenas uma área. Ele ataca sistematicamente. Primeiro perturba o sono para enfraquecer a resistência espiritual. Depois traz confusão mental para impedir discernimento. Em seguida, causa divisões no lar para quebrar a unidade. Por último, ataca a saúde e as finanças para gerar desespero. Mas Deus me mostrou que há exatamente 5 sinais que aparecem quando forças demoníacas estão tentando estabelecer território na sua casa. E você precisa reconhecer cada um deles agora mesmo. Sinal número 1. Perturbação inexplicável do sono, em horários específicos da madrugada. Em Efésios capítulo 6, verso 12, Paulo nos alerta: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século. Observe que as sombras trabalham prioritariamente durante as horas de maior vulnerabilidade humana. Entre 2 e 4 da manhã, quando a resistência espiritual está mais baixa, quando a mente está mais suscetível à opressão. Você tem acordado sistematicamente no mesmo horário da madrugada? Sempre entre 2 e 4 horas, com sensação de peso no peito, dificuldade para respirar ou medo inexplicável. Isso não é insônia comum. É tentativa de estabelecimento de território espiritual. O inimigo está testando sua autoridade espiritual, verificando se você reconhece o que está acontecendo. Seu corpo está reagindo a presenças espirituais malignas no ambiente. Por isso você sente aquela opressão, aquela angústia,
como se algo invisível estivesse pressionando seu peito durante a madrugada. Isabela, de Fortaleza, experimentou isso durante 2 meses. Acordava sempre às 3h15 da manhã com terror inexplicável. Suor frio, coração disparado, até descobrir o salmo que vou revelar hoje. Na primeira noite que aplicou, dormiu profundamente até o amanhecer. Nunca mais teve perturbação noturna. Mas isso é apenas o primeiro sinal. O segundo é ainda mais específico. Sinal número 2. Aumento de conflitos e discussões desnecessárias dentro de casa. Em João, capítulo 10, verso 10, Jesus declara: "O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir." Uma das principais estratégias demoníacas é destruir a harmonia familiar através de divisões aparentemente irracionais. Observe Jó, capítulo 1. Quando Satanás queria atacar Jó, uma das primeiras coisas que fez foi tentar destruir seus relacionamentos familiares. Trouxe conflitos, incompreensões, divisões que não existiam antes. Você tem percebido que as pessoas da sua casa estão mais irritadas sem motivo? Discussões começam por coisas pequenas e explodem de forma desproporcional. Palavras ásperas saem da boca de pessoas que normalmente são doces. Isso não é estresse natural. É influência demoníaca específica para quebrar a unidade espiritual do lar. Quando uma família está unida em oração e amor, forma uma fortaleza espiritual impenetrável. Por isso, o inimigo investe pesadamente em causar divisões. A atmosfera da sua casa mudou. Há uma tensão no ar que você consegue sentir fisicamente. Conversas que antes fluíam naturalmente, agora se tornam campos de batalha por qualquer bobagem. Ricardo, de São Paulo, me relatou que sua família estava se destruindo com brigas diárias. Esposa e filhos se agredindo verbalmente por motivos ridículos. Era como se todos tivessem perdido o controle emocional simultaneamente. Quando aplicou o salmo que vou revelar, a paz voltou instantaneamente. As pessoas pediram desculpas umas às outras, sem nem entender por que haviam brigado. Mas o terceiro sinal é o mais perigoso de todos. Sinal número 3. Presença física de manifestações sobrenaturais malignas. Em Marcos, capítulo 5, Jesus encontrou um homem atormentado por legião de demônios. O texto descreve manifestações físicas claras, força sobrenatural, autolesão, comportamento irracional, vozes estranhas. Você tem ouvido ruídos inexplicáveis na sua casa? Passos quando não há ninguém andando? Portas que se abrem ou fecham sozinhas? Objetos que mudam de lugar sem explicação? Talvez você tenha sentido toques físicos quando não há ninguém por perto. Ou temperatura que muda drasticamente em determinados cômodos. Ou sombras que se movem na sua visão periférica. Isso não é imaginação. Não é cansaço mental. São manifestações de presenças demoníacas que estão tentando intimidar você para que abandone sua autoridade espiritual. Animais são particularmente sensíveis a presenças espirituais. Se você tem pets, deve ter notado o comportamento estranho. Cães latem para o nada. Gatos ficam arrepiados olhando para cantos vazios. Pássaros ficam agitados sem motivo. Helena, de Brasília, me contou que seu cachorro começou a latir toda madrugada para o mesmo canto do quarto. Quando ela olhava, não havia nada, mas o animal ficava em posição de ataque, pelos eriçados, rosnando baixinho. Na primeira noite que leu o salmo, o cachorro dormiu tranquilamente até o amanhecer. Sinal número 4. Bloqueios sistemáticos na vida espiritual e profissional. Em Daniel, capítulo 10, verso 13, um anjo revela a Daniel que houve guerra espiritual durante 21 dias, para que a resposta à sua oração chegasse até ele. Principados demoníacos tentaram bloquear a
manifestação divina. Você tem sentido que suas orações não passam do teto? Que por mais que busque a Deus, parece que Ele está distante? Que sua vida espiritual estagnou inexplicavelmente? Ao mesmo tempo, oportunidades profissionais começaram a escassear. Projetos que estavam certos, subitamente foram cancelados. Pessoas que te apoiavam mudaram de atitude sem explicação. Isso não é azar. É bloqueio espiritual sistemático. Há principados trabalhando para impedir que bênçãos cheguem até você, para frustrar propósitos divinos na sua vida. Sua mente também está sendo atacada. Pensamentos negativos surgem do nada. Desânimo inexplicável toma conta do seu coração. Dúvidas sobre Deus começam a se infiltrar. Mesmo você, sendo pessoa de fé, Carlos Eduardo, empresário de Belo Horizonte, me relatou que perdeu 3 contratos grandes em sequência, sempre no último momento. Clientes mudavam de ideia sem explicação lógica. Era como se uma força invisível estivesse sabotando cada oportunidade. Quando começou a aplicar o salmo, os negócios voltaram a fluir imediatamente. Sinal número 5. Ataques específicos durante momentos de oração e leitura da Sagrada Escritura. Em Lucas, capítulo 22, verso 31. Jesus alerta a Pedro: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo. O inimigo tem especial interesse em atacar durante momentos de busca espiritual. Você tem percebido que sempre que vai orar acontece alguma interrupção? Telefone toca, criança chora, vizinho faz barulho. Ou você sente sonolência irresistível quando pega a Bíblia para ler? Sua mente dispersa inexplicavelmente. Não consegue se concentrar nas palavras? Ou sente peso espiritual que te desencoraja a continuar? Isso não é coincidência. É estratégia demoníaca específica para impedir que você se fortaleça espiritualmente. O inimigo sabe que sua autoridade aumenta através da oração e da palavra. Talvez você tenha tentado jejuar e surgiram problemas urgentes que te forçaram a parar. Ou tentou congregar e sempre aparece um imprevisto no último momento. Preciso parar aqui e te alertar sobre algo urgente. Se você reconheceu 3 ou mais desses sinais, sua casa está sob ataque espiritual direto. Não é hora de ser educado com o diabo. É hora de usar a autoridade espiritual máxima. Mas hoje o Senhor me deu uma arma específica para você. Um salmo que carrega poder devastador contra toda força demoníaca. Um salmo que Davi usou quando estava sendo perseguido pelo próprio Saul, que estava possuído por espírito maligno. Respire profundamente. O que vou revelar agora pode mudar completamente a atmosfera espiritual da sua casa, ainda esta noite. Há um salmo específico que deve ser lido exatamente à meia-noite. Não qualquer horário da madrugada. Exatamente às 0 horas. Porque meia-noite é considerada a hora mais escura, quando as forças das trevas se sentem mais poderosas. É quando você precisa declarar autoridade máxima. O Salmo 91 foi escrito por Moisés durante a travessia do deserto, quando Israel estava sendo atacado por serpentes venenosas enviadas pelo inimigo. É conhecido como o Salmo do Soldado, porque milhares de guerreiros o carregavam para proteção em batalhas. Mas não é apenas ler o Salmo. Há uma forma específica de aplicá-lo que multiplica seu poder exponencialmente. Uma forma que poucos conhecem, que transforma sua casa em fortaleza espiritual impenetrável. Preciso te ensinar 3 passos exatos que você deve seguir rigorosamente para ativar toda a autoridade espiritual deste salmo sobre sua casa e família. Passo número 1. Preparação. Do ambiente espiritual às 23h45, 15 minutos antes da meia-noite. Você deve caminhar por todos os cômodos da sua casa, declarando em voz audível: esta casa pertence ao Senhor Jesus Cristo.
exatamente isso quando consagrou o tabernáculo. Em Êxodo capítulo 40, ele ungiu cada utensílio, cada cômodo, declarando santidade sobre todo o espaço. Este ato de caminhar e declarar não é ritual religioso. É estabelecimento legal de autoridade espiritual. Você está notificando oficialmente o reino das trevas que aquele território tem dono. Sua voz carrega a autoridade delegada por Jesus Cristo. Em Lucas capítulo 10, verso 19, ele declarou: Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Durante esta caminhada, você pode sentir resistência espiritual em determinados cômodos, lugares onde o ar parece mais pesado, onde você sente relutância para entrar. Esses são exatamente os pontos que precisam de maior autoridade. Não tenha medo. Não recue. Entre nesses cômodos com mais determinação ainda e declare com voz firme: Em nome de Jesus Cristo, eu quebro toda a obra das trevas neste lugar. Ordeno que toda força maligna se retire imediatamente. Rosa Maria, do interior de Minas Gerais, me contou que quando fez esta caminhada, sentiu uma presença pesada se movendo pela casa, como se algo invisível estivesse sendo expulso fisicamente. Na manhã seguinte, a atmosfera estava completamente diferente. Leve, pacífica, protegida. Passo número 1. Preparação do ambiente espiritual às 23h45. 15 minutos antes da meia-noite. Você deve caminhar por todos os cômodos da sua casa, declarando em voz audível: Esta casa pertence ao Senhor Jesus Cristo. Todo o território foi conquistado pelo sangue do Cordeiro. Nenhuma força das trevas tem autoridade aqui. Moisés fez exatamente isso quando consagrou o tabernáculo. Em Êxodo capítulo 40, ele ungiu cada utensílio, cada cômodo, declarando santidade sobre todo o espaço. Este ato de caminhar e declarar não é ritual religioso. É estabelecimento legal de autoridade espiritual. Você está notificando oficialmente o reino das trevas que aquele território tem dono. Sua voz carrega a autoridade delegada por Jesus Cristo. Em Lucas capítulo 10, verso 19, ele declarou: Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Durante esta caminhada, você pode sentir resistência espiritual em determinados cômodos, lugares onde o ar parece mais pesado, onde você sente relutância para entrar. Esses são exatamente os pontos que precisam de maior autoridade. Não tenha medo. Não recue. Entre nesses cômodos com mais determinação ainda e declare com voz firme: Em nome de Jesus Cristo, eu quebro toda a obra das trevas neste lugar. Ordeno que toda força maligna se retire imediatamente. Rosa Maria, lá do interior de Minas Gerais, me contou que quando fez essa caminhada, sentiu uma presença pesada se movendo pela casa, como se algo invisível estivesse sendo expulso, fisicamente. Na manhã seguinte, a atmosfera estava completamente diferente. Leve, pacífica, protegida. Mas a preparação não termina aqui. O passo seguinte é ainda mais específico e poderoso. Passo número 2. Posicionamento. Estratégico para a leitura do Salmo. Exatamente à meia-noite, às 0 horas precisas. Você deve se posicionar no centro geográfico da sua casa, de pé, com a Sagrada Escritura aberta no Salmo 91 e uma vela branca acesa ao seu lado. Josué aplicou esse princípio quando conquistou Jericó. Ele se posicionou estrategicamente no centro da batalha espiritual para declarar vitória sobre as forças inimigas. O centro da casa representa o coração espiritual do lar. É o ponto de maior autoridade territorial. Quando você se posiciona ali, está
espiritual, comandando seu território, a vela branca representa a luz de Cristo, dissipando toda a treva. Em João, capítulo 1, versículo 5, está escrito: "E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam." Sua postura deve ser ereta, demonstrando autoridade. Não deve estar sentado ou recostado. Deve estar na posição de um soldado que recebeu ordem para cumprir uma missão específica. Neste momento, você pode sentir presenças espirituais se agitando ao redor da casa. É normal. É sinal de que sua autoridade está sendo reconhecida no reino invisível. Antes de começar a leitura do Salmo, você deve declarar em voz alta: "Eu me posiciono como sacerdote desta casa, em nome de Jesus Cristo. Declaro autoridade sobre todo principado, potestade e força espiritual que opera neste território." O horário da meia-noite não é superstição. É estratégia espiritual. É quando as trevas se sentem mais confiantes, mais ousadas. É quando você precisa mostrar que a luz de Cristo é mais poderosa que qualquer escuridão. Antônio, de Salvador, me relatou que quando se posicionou no centro da casa à meia-noite, sentiu como se estivesse no olho de um furacão espiritual. Havia movimento ao redor, mas onde ele estava, havia paz total. Disse que foi a experiência mais poderosa da sua vida espiritual. Agora vem a parte mais importante. A leitura do Salmo deve ser feita de forma específica, que multiplica exponencialmente seu poder contra as forças demoníacas. Passo número 3. Leitura do Salmo 91 com declarações específicas de autoridade espiritual. A leitura deve ser feita em voz alta, clara e firme, não sussurrada com medo, não gritada com histeria, mas declarada com a autoridade absoluta de quem conhece seu poder em Cristo Jesus. Após cada versículo do Salmo 91, você deve fazer uma pausa de 3 segundos e declarar: "Esta palavra tem poder sobre minha casa, agora mesmo." Isso ativa cada promessa, especificamente sobre seu território. Quando chegar no versículo 7, 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Você deve apontar para cada cômodo da casa e declarar: "Nenhum mal se aproximará desta casa, desta família, destes quartos, desta sala, desta cozinha." Este gesto de apontar não é teatro religioso. É estabelecimento visual de território protegido. Seus olhos veem, sua mente processa, sua fé se fortalece ao visualizar concretamente a proteção divina. Quando chegar no versículo 10, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Você deve declarar com força máxima: "Eu quebro toda maldição hereditária, cancelo toda palavra negativa falada contra esta família, anulo todo o trabalho de macumba, feitiçaria e bruxaria dirigido contra nós." Este versículo específico carrega autoridade para quebrar toda a obra das trevas direcionada contra sua linhagem familiar. Maldições que vinham de gerações anteriores são canceladas imediatamente. Padre Alessandro, exorcista da Igreja Católica, me confirmou pessoalmente que este versículo é uma das armas mais poderosas contra a possessão demoníaca. Ele disse que os demônios ficam literalmente aterrorizados quando ouvem estas palavras declaradas com fé genuína. Quando chegar no versículo 13, "Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente." Você deve fazer movimento físico com os pés, como se estivesse literalmente pisando serpentes invisíveis. Este movimento físico conecta sua fé com a ação corporal. Em Marcos, capítulo 16, versículo 18, Jesus prometeu:
Pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Os demônios se manifestam, frequentemente através de serpentes espirituais invisíveis, que circulam pela casa causando opressão. Quando você pisa, literalmente, declarando autoridade, está destruindo fisicamente esses ataques. A leitura completa do Salmo deve durar aproximadamente 7 minutos. Não apresse. Cada palavra precisa penetrar na atmosfera espiritual e estabelecer um território sagrado, permanente. Durante a leitura, você pode sentir várias reações físicas: calor intenso no corpo, formigamento nas mãos, sensação de poder fluindo através da sua voz. Isso é normal. É a unção do Espírito Santo confirmando sua autoridade. Também pode sentir resistência espiritual, tentativa de distração mental, vontade súbita de parar, ou medo inexplicável. Não pare. Continue lendo com mais determinação. Ainda Mariana, de Fortaleza, me relatou que na metade da leitura sentiu uma presença tentando sufocá-la fisicamente, mas continuou lendo com mais força. Quando terminou, a sensação desapareceu completamente e uma paz sobrenatural invadiu toda a casa. Após terminar a leitura do Salmo 91, você deve fazer 3 declarações finais que selam a proteção para as próximas 24 horas. Primeira declaração: pelo sangue de Jesus Cristo, selo esta casa contra toda infiltração demoníaca. Anjos do Senhor, estabeleçam guarda permanente em cada entrada, cada janela, cada portal desta habitação. Esta declaração ativa a proteção angelical específica. Em Salmos 34, versículo 7, está escrito: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Anjos recebem ordem direta para estabelecer um perímetro de segurança ao redor da sua propriedade. Nenhuma força maligna consegue atravessar as barreiras angelicais estabelecidas através da autoridade bíblica. Segunda declaração: declaro que esta família está coberta pelo sangue do Cordeiro. Somos propriedade exclusiva de Jesus Cristo. Nossa mente, nosso corpo, nosso espírito, nossa casa, nossos bens, tudo pertence ao reino dos céus. Esta declaração estabelece propriedade legal espiritual. O diabo não pode tocar aquilo que pertence oficialmente a Jesus Cristo. Em 1 João, capítulo 4, versículo 4, está escrito: maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Quando você declara pertencer a Cristo, está invocando a proteção do próprio Deus Todo-Poderoso. Terceira declaração: ordeno que toda a força das trevas que estava operando nesta casa se retire imediatamente e nunca mais retorne. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Esta é a ordem de despejo definitiva. Não é um pedido educado. É um comando direto, baseado na autoridade delegada por Jesus Cristo. Em Lucas capítulo 9, versículo 1. Jesus deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios. Essa autoridade não foi revogada. Continua válida para todo cristão genuíno. Após essas 3 declarações, você deve apagar a vela, guardar a Sagrada Escritura e ir dormir imediatamente, sem conversar com ninguém sobre o que acabou de fazer. O silêncio pós-oração é crucial. As forças das trevas tentarão usar outras pessoas para questionar, ridicularizar ou plantar dúvidas sobre a eficácia do que você fez. Na manhã seguinte, você notará diferenças imediatas na atmosfera da casa. O ar estará mais leve, as pessoas estarão mais calmas, os conflitos diminuirão drasticamente, o sono será mais reparador. Mas a proteção estabelecida através desta prática não é permanente. Deve ser renovada sistematicamente para manter o território espiritual
próximos 7 dias consecutivos. Você deve repetir exatamente o mesmo processo todas as noites, à meia-noite. Isso estabelece uma proteção sólida que dura aproximadamente 1 mês. Após a primeira semana, você pode reduzir para uma vez por semana, sempre na mesma noite da semana, sempre no mesmo horário, sempre seguindo os mesmos 3 passos rigorosamente. Algumas pessoas perguntam por que precisa ser exatamente à meia-noite. A resposta é estratégica espiritualmente. As forças das trevas trabalham prioritariamente entre 23h e 3h da manhã. Meia-noite é o horário de maior atividade demoníaca. Quando você se levanta exatamente à meia-noite para declarar autoridade espiritual, está confrontando diretamente o inimigo no horário que ele considera seu território exclusivo. É como invadir o quartel-general inimigo e plantar a bandeira de Jesus Cristo bem no centro das operações demoníacas. A doutora Rebecca Brown, médica especializada em libertação espiritual, documentou centenas de casos onde esta prática específica quebrou completamente a atividade demoníaca em residências. Ela comprovou cientificamente que casas onde os moradores aplicam esta prática apresentam diminuição de 89% em manifestações sobrenaturais malignas no período de 30 dias. Preciso te alertar sobre 3 coisas importantes que podem acontecer nas primeiras noites após você começar esta prática. Primeiro, aumento temporário de atividade demoníaca nas primeiras 72 horas. As forças das trevas não saem pacificamente quando são confrontadas com a autoridade espiritual. Elas reagem com maior agressividade antes de se retirarem definitivamente. Você pode experimentar pesadelos mais intensos, ruídos mais altos, ou manifestações mais óbvias durante os 3 primeiros dias. Não se assuste. É sinal de que sua autoridade está funcionando. Continue aplicando a prática rigorosamente. Não recue por causa de retaliação temporária. As forças das trevas estão testando sua determinação, verificando se você vai desistir. Segundo, tentativas de sabotagem através de pessoas próximas. Familiares podem começar a ridicularizar sua nova prática. Amigos podem questionar sua sanidade mental. Seu cônjuge pode resistir ou criar conflitos para impedi-lo de continuar. Isso não é coincidência. É estratégia demoníaca, usando pessoas influentes na sua vida para sabotar sua autoridade espiritual. Não discuta. Não tente convencer ninguém. Simplesmente continue fazendo o que Deus mandou, independentemente da opinião alheia. Terceiro, sonhos proféticos e revelações aumentarão drasticamente. Quando o território demoníaco é limpo, Deus ganha acesso total para se comunicar durante suas horas de sono. Você começará a receber direções específicas através de sonhos. Mantenha um caderno ao lado da cama para anotar imediatamente o que sonhar. Muitas orientações divinas importantes serão transmitidas desta forma. Agora preciso revelar algo que poucos pastores teriam coragem de ensinar publicamente. Algo sobre autoridade espiritual que pode chocar pessoas religiosas tradicionais. Você não precisa ser pastor, sacerdote ou líder religioso para ter autoridade sobre as forças das trevas. Todo cristão genuíno possui esta autoridade por direito legal espiritual. Em Marcos capítulo 16, versículo 17, Jesus declarou: "E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios." Não disse alguns crentes especiais. Disse aos que crerem. O problema é que muitos cristãos nunca foram ensinados sobre esta autoridade. Foram condicionados a ter medo das forças das trevas, a fugir da batalha espiritual, a depender de terceiros para proteção. Mas Deus quer que você seja um guerreiro espiritual competente, capaz de proteger sua própria família, seu próprio território, seus próprios sonhos,
Quando Josué foi chamado para liderar Israel, Deus não disse: Josué, espere Moisés voltar para te ajudar. Disse: esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra. Hoje Deus está dizendo a mesma coisa para você. Esforça-te e tem bom ânimo. Tu tens autoridade sobre toda a força do inimigo. Tu podes proteger tua casa, tua família, teus sonhos. Não espere o pastor vir ungir sua casa. Não espere o grupo de oração vir fazer libertação. Levante-se, pegue sua autoridade em Cristo e estabeleça território santo pessoalmente. Há algo mais que preciso te confessar. Algo que mudará completamente sua perspectiva sobre guerra espiritual. Durante anos pensei que os demônios eram inimigos poderosos, que deviam ser temidos e respeitados. Mas quando comecei a aplicar a autoridade bíblica genuína, descobri uma verdade chocante. As forças das trevas são covardes patéticas, que só conseguem operar onde encontram ignorância, medo ou passividade espiritual. Quando confrontadas com um cristão que conhece sua autoridade e não tem medo de usá-la, elas recuam imediatamente como ratos fugindo da luz. O único poder que as forças das trevas têm sobre você é o poder que você permite que tenham através do medo, da incredulidade ou da passividade. Quando você se levanta à meia-noite, pega sua Bíblia e declara a autoridade no nome de Jesus Cristo, você se torna a pessoa mais perigosa da região para o reino das trevas. Anjos recebem ordens para te proteger. Deus mobiliza recursos celestiais para honrar sua obediência. As forças das trevas são forçadas a reconhecer que encontraram alguém que conhece as regras do jogo espiritual. Você não é mais uma vítima indefesa esperando que alguém venha te resgatar. Você é um guerreiro espiritual, equipado com autoridade divina, para proteger tudo o que Deus colocou sob sua responsabilidade. Sua casa se converterá em território santo, onde as forças das trevas não conseguem operar. Sua família estará protegida por barreiras angelicais impenetráveis. Seus sonhos estarão guardados contra toda infiltração maligna. Mas isso só acontece se você aplicar exatamente o que ensinei. Não pode modificar, não pode adaptar, não pode fazer do seu jeito. Guerra espiritual não é área para criatividade pessoal, é área para obediência. Precisa instruções bíblicas específicas. Agora, eu te pergunto, você está disposto a se levantar à meia-noite, durante 7 dias seguidos, para estabelecer uma proteção permanente sobre o seu lar? Está disposto a enfrentar as sombras com a autoridade que Jesus Cristo te deu? Ou vai continuar vivendo como vítima, sofrendo ataques das trevas, permitindo que o inimigo roube sua paz, perturbe seu sono, divida sua família? A escolha é sua. Mas lembre-se, a cada noite que você adia essa decisão, é mais uma noite que você permite que o inimigo se instale em sua casa. Escreva nos comentários: eu aceito minha autoridade, como uma declaração pública de que você vai aplicar essa revelação hoje à noite. Compartilhe esse vídeo com 3 pessoas que precisam dessa proteção urgentemente. Há famílias sendo destruídas por ataques das trevas que poderiam ser evitados com essa prática simples. Na próxima semana, eu vou revelar como expandir essa proteção para o seu trabalho, seu carro e até mesmo para parentes que moram longe. Mas hoje, esta noite, você já tem tudo o que precisa para transformar sua casa em uma fortaleza espiritual impenetrável. Vamos orar juntos agora mesmo. Pai Celestial, em nome de Jesus Cristo, pedimos proteção especial sobre cada pessoa que ouviu essa mensagem. Que anjos sejam enviados para guardar seus lares. Durante a aplicação dessa prática, declaramos que todo cristão genuíno tem autoridade
autoridade sobre as forças das trevas, que todo lar pode se tornar território santo através da obediência às suas instruções. Quebra toda maldição hereditária que tenta se perpetuar através das gerações. Cancela toda obra de feitiçaria dirigida contra essas famílias. Estabelece barreiras angelicais permanentes ao redor de cada casa, onde sua palavra for declarada com fé. E que a paz de Cristo, que excede todo entendimento, guarde seus corações e mentes em Cristo Jesus. Amém. Vá em paz, sabendo que sua obediência esta noite será o divisor de águas entre opressão e liberdade em sua casa. O tempo do medo acabou. O tempo da vitória começou.